Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, porque ela simplesmente adoça a vida da galera do nosso bairro com bolos incríveis e doces que dão água na boca. Estamos aqui com a Miriam. E aí, Miriam? Oi, pessoal, tudo bem? Como é que você tá, meu amor? Tudo na santa paz? Tô bem, graças a Deus. Agradecer a oportunidade daqui dando voz às mulheres e homens empreendedores que trabalham com confeitaria. É uma honra pra gente fazer parte de momentos especiais, adoçar a vida das pessoas. Nossa parte, divulgar aí toda essa turma aí do subúrbio aí que tá aí na correria, corrida atrás do papel, como diz o pessoal, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você começou com essa tua relação com a confeitaria? Sempre gostou de cozinhar ou foi algo que você descobriu mais tarde, sei lá, ao longo da vida? Então, acho que a culinária, a confeitaria tá inserida na minha vida desde a infância, né? A minha mãe, ela precisava sustentar 6 dos 9 filhos dela sozinha. E aí a gente fazia empadão, bolo pra ela estar vendendo no trabalho. Porque, se eu não me engano, na época o salário era 300 e pouco, 400 reais, né? E era muita boca pra comer. E aí a gente fazia pra poder ter uma renda extra. Então, assim, desde os meus 7 anos já tá incluso isso na minha vida, de estar na cozinha, fazendo bolo, fazendo empadão. E eu sempre fui muito apaixonada, gostava muito de fazer. Nunca pensei que viraria minha profissão, né? Mas Deus faz tudo completo e como eu já tinha uma base, isso acabou me trazendo mais ainda pra confeitaria. Ah, entendi. Então a inspiração foi mais a necessidade de meter a mão na brasileira. Massa mesmo, né? Isso aí é normal para nós brasileiros, cariocas em si. E deixa eu te perguntar, quando é que você decidiu transformar esse talento em negócio? Porque até então, beleza, a gente viu que era necessidade no início e tal, mas e aí? Como é que foi essa coisa do... Foi cliente pedindo, amigo? Conta pra gente. No início, foi novamente a necessidade. Eu comecei a fazer bolos de pote para poder complementar a minha renda. E dali eu vi que eu tinha um talento, né? E que eu gostava muito daquilo e eu não queria mais trabalhar para ninguém. Essa é uma grande verdade. Então eu comecei a aprender e comecei a investir. E decidi que eu queria trabalhar somente com a confeitaria. E aí quando a gente chega na pandemia, onde eu tô sem trabalho algum, eu comecei a fazer bolos de decorado, né? Foi um grande desafio. E eu saí assim de uma coisa básica, que era o bolo de pote, comecei a fazer bolos decorados. E consegui alcançar um grande número de pessoas, né? Para aquele início. Teve semanas que eu fazia 10 bolos decorados numa semana. Legal. E eu entendi que aquele ali era a minha profissão. Era algo que seria pra minha vida, né? Seria pro meu crescimento. É isso. Não, aí beleza, show de bilheteria. E deixa eu te falar, e nesse início aí, quais foram os maiores desafios? Além do aprender, né? Eu digo esse desafio geral. Então, para mim, um dos maiores desafios era lidar com as pessoas, né? Eu não tive essa base de como falar com o cliente, como alcançar cliente. Então, para mim foi um grande desafio no início. E quando eu vi que era só ser de verdade, né? Só ser verdadeiro com os meus clientes. E isso me rendeu clientes que estão comigo há quase 6 anos. Nossa, que show. De eu falar assim, olha, até aqui eu consigo ir. Ou eu consigo fazer isso, você confia em mim? E os clientes falam assim, não, eu confio. Show. E eu entregar ainda melhor do que o cliente havia pedido. Para mim, no início, foi um desafio conquistar, né? Conquistar Entendi. O espaço, conquistar a confiança das pessoas. Conquistar a confiança que é o mais difícil, eu acho, né? Sim. E deixa eu te perguntar, desde que você começou até agora, quais são os produtos, né, mais pedidos pelos clientes? Porque teve o lance do início que você ficou conhecido pelos bolos de pote, Sim. Né? Ainda tem muito pedido por isso ou você tem uma galerinha que tá, né, pedindo coisas mais
Coisas diferentes, digamos assim, os produtos mais pedidos dos seus. Então, eu iniciei pelo bolo de pote, hoje já não trabalho com bolo de pote, trabalho com encomendas para festa mesmo, para eventos. E o grande carro forte, assim, da minha empresa são as verrines, né? Quando eu comecei com as verrines, por aqui, pela nossa área, existia pouquíssimas pessoas que faziam verrines. E as minhas verrines, elas são composições, são receitas criadas por mim. Então, tem um prestígio ali pelas pessoas. As pessoas vêm até mim por conta da exclusividade também, né? Então é uma coisa que tem bastante procura, são as verrines, que são algo diferente. Eu tento trabalhar com um valor assim bem acessível para os meus clientes. Vai ser legal. Entendeu? Para poder a pessoa ter a experiência de ter uma sobremesa linda, porque fica lindo na mesa, fica lindo na ornamentação e é muito saboroso, né? A verrine, ela é uma sobremesa composta por texturas diferentes, né? E a que mais sai é a Três Amores, que ela é composta por geleia de morango, creme de ninho e um brigadeiro meio amargo e finalizado com chantilly. Então, é uma experiência, né? Eu não digo que é só uma sobremesa, é uma experiência. Bom, maneiro. Isso é legal. E esse doce aí é o teu xodó ou você tem outro que você gosta de fazer, ama fazer? Ou tem uma história por trás daquele doce, alguma coisa parecida? Então, eu tenho uma paixão muito grande em decorar bolo, né? Eu acho que o bolo, ele é a cereja da festa, né? Quando você chega, a primeira coisa que você olha é como tá um bolo. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande em decorar, em ultrapassar a expectativa do meu cliente, de fazer com que aquele bolo chame realmente a atenção, além da decoração e tal. Mas eu amo muito também a verrine, eu gosto muito de compor ela, eu gosto muito de criar, fazer com que seja algo único, né? Tô sempre tentando mudar, sempre tentando trazer sabores novos. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu não deixaria de perguntar. Teve algum pedido inusitado ou engraçado que você já recebeu? Seja como foi o pedido ou o que te pediram para fazer? Tem uma coisa que você possa falar pra gente? Então, eu já fiz um bolo para um amante. Bolo para amante. Misericórdia. E assim, graças a Deus não conheço as pessoas, né? Mas o rapaz, ele me pediu para que eu não postasse, porque a esposa dele gostava muito do meu trabalho. Misericórdia. Só que como nunca foi me dito, ele nunca me passou o nome dele, ele fez o Pix pra mim por um terceiro. Ah, entendi. Entendeu? E foi retirado por Uber, então eu não faço noção de quem seja. E foi assim, ele deixou bem explícito que era pra uma namorada, só que a esposa era muito fã do meu trabalho. Eu queria até negar, né? Mas eu não posso, é o meu trabalho. Ah, não, sim, trabalho é trabalho. Infelizmente, não tem o que se fazer. Sou super contra, viu? Compra o bolo pra sua esposa também. É isso aí. Mas é o tipo de situação, você já fez a encomenda, você produziu o material, entregou, daí pra quem vai, aí exatamente. Ele, isso aí, podia ser mãe, podia ser irmã. Exatamente. E deixa eu te perguntar, nessa brincadeira de fazer os doces e tal, você teve alguma situação desafiadora, sei lá, entregar um bolo muito grande, aquela coisa do transporte? Conta mais. Assim, eu já tive vários desafios, mas um grande desafio que eu tive eu tinha conversado com uma cliente, na época ainda eu não mandava uma ficha de um relatório do que a cliente tinha tratado comigo para o cliente. Eu ainda não fazia isso, hoje eu faço. E aí essa cliente me pediu uma data. E aí conversa vai, conversa vem, ela soltou uma outra data na conversa e eu não reparei. E tipo assim, ela tinha meio dito que precisaria ser no sábado, porque no domingo ela teria um compromisso. Só que a primeira data que ela me deu foi a do sábado, foi a do domingo. E eu já tinha anotado, né? Já tinha feito aqui no computador a ficha dela. E tô tranquila porque nesse fim de semana eu tinha 2 pedidos muito grandes. Então eu entreguei esses 2 pedidos no sábado e quando deu 3 horas da tarde, ela me manda mensagem: oi, tudo certo pra eu pegar as coisas 5 horas? Meu Deus. E aí eu falei assim, não, mas não é amanhã.
Aí mandei print, né, da parte que ela me falava. Aí ela me mandou o print da parte que ela tinha mudado a data e eu não reparei. Meu pai. Sorte que eu já tinha, assim, tudo pré-pronto. E eu já tinha feito todos os docinhos, porque eram bastante docinhos. Que horas era isso, quando ela te falou isso? Ela me mandou mensagem 3 horas pra pegar as 5. E eu estava com o bolo dela no forno assando, porque eu já queria adiantar pro dia seguinte, porque domingo a gente tenta trabalhar mais rápido possível para ter um dia de descanso, né? Sim. E aí ela me falou, expliquei pra ela, falei a verdade, falei, olha, como você tinha me passado uma data, eu notei essa data, mas você pode me dar até as 6 para eu poder te entregar ela, com certeza. Assim, uma cliente maravilhosa que tá comigo até hoje, ela foi uma das minhas primeiras clientes e ela super entendeu. E eu entreguei tudo perfeito, né? Assim como eu entregaria no domingo, eu entreguei tudo perfeito. Ela ficou muito agradecida por ter tido aquela responsabilidade. Eu acho que é isso que mais soma na confeitaria, a nossa responsabilidade. Por mais que teve ali uma falta de comunicação, eu não posso me isentar de cumprir com a minha palavra pro meu cliente, sabe? Então, assim, acho que é isso que prende as pessoas até aqui. Eu vou te falar, porque em várias profissões é um problema essa responsabilidade. Eu vejo muito acontecer em N áreas, né? Que eu não vou citar aqui para não criar um problema futuro, mas a responsabilidade é tudo. É o que manda, é a responsabilidade. E agora vem cá, deixa eu te perguntar. Um doce difícil que você fez. Não digo nem o fato de aprender um doce difícil, e sim um doce que o processo dele, mesmo você com a sua experiência, você acha um doce difícil de fazer. Então, assim, na minha opinião, né, que eu vejo confeiteiras que fazem com muita facilidade, mas pra mim só deu certo quando eu desenvolvi a minha receita. Um doce que ele é muito chato de se fazer é o brownie, né? O brownie, ele é nada mais, nada menos do que um bolo que deu errado. E assim, é muito difícil você errar no ponto certo esse bolo que deu errado. É complicado, imagino. O brownie, se você passar do ponto da batida do ovo, o ovo fermenta, né? O ovo cresce. Então, assim, ele deixa de ser o brownie, que o brownie ele tem que ser uma massa úmida pra virar um bolo. Entende? Então, assim, eu acho que é um doce muito chato de ser feito. Eu só consegui mesmo fazer ele depois que eu misturei aqui um pouquinho de uma receita ali que eu aprendi, um pouquinho uma forma de fazer, e aí eu cheguei no ponto do meu brownie. Mas se eu seguir qualquer receita, eu não consigo, sempre dar errado. Mas mesmo assim depende sempre de atenção, não dá pra fazer um troço desse na correria. Claro, assim, claro, entendeu? Então assim, eu vejo as pessoas vendendo e muitas pessoas dizendo que é caro, mas assim, vale cada centavo, porque o brownie é realmente um doce que dá trabalho. Entendeu? Mas é gostoso demais. Nossa. Exatamente. Entendeu? Então, assim, um mundo. Ele é um doce que ele tá na categoria gourmet e ele não pode sair dele. Quando eu vejo as pessoas vendendo como um doce tradicional, com um valor extremamente baixo, desvaloriza muito o trabalho que o brownie tem. Por mais que a pessoa consiga fazer... tipo assim, tem aquela manha de fazer e sempre dê certo. No dia que der errado, você perde um tabuleiro inteiro. Nossa. Entendeu? Então, assim, é um prejuízo. Sim. Deixa eu te perguntar, agora isso é uma curiosidade minha. Tem um docinho, que agora eu não consigo me lembrar o nome, mas dizem também que ele é complicado de fazer. Ele parece meio que um suspiro. Como é que é o nome daquele troço lá? Ele tem o formato de como se fosse um hamburguinho, assim, redondinho. É o... Ai, meu Deus, qual é o nome? Eu esqueci o nome. Macaron. Isso! Nossa, todo mundo fala que aquilo ali é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer, eu nem tento. Sou bem realista. Eu acho que é uma categoria pra quem trabalha com isso. Entendeu? Então, assim, eu tenho colegas que trabalham com, e elas só trabalham com isso. Entendeu? Porque eu sempre escutei falar que é muito difícil. Não sei se é só o ponto, temperatura. Um forno específico. Nossa. Entendeu? Que você tem que botar ali, que ele não esquenta. Ele só dá aquela leve aquecida pra poder chegar àquele ponto, né? E tem gente que faz que deixa secar em temperatura ambiente, e isso demora. Nem imagina. Aí tem um tapetinho lá específico pra ficar todos do mesmo tamanho. Então, uma colega minha que ela comprou uma farinha de amêndoa de uma marca diferente. Já e ela foi perdeu suficiente toda Nossa. E tipo assim, ela falou assim, amiga, não, é barato. É uma coisa assim que eu gasto de material, R$200.
E aí você perder um tabuleiro inteiro, né? Uma receita inteira, é dinheiro, muito dinheiro jogado fora. Então, assim, claro que tem pessoas que conseguem, porque é o que eu digo, tem gente que consegue tudo, entendeu? É bom e tudo, mas assim, eu acho que é um doce que a pessoa tem que ser devota àquilo ali, entende? É igual o bem casado. O bem casado eu vejo muita gente fazer, aí faz uma massinha de um bolo qualquer, bota ali um doce de leite e diz que aquilo é bem casado. Quando você come um bem casado de verdade, real, bem que feito, derrete na sua boca, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Entendeu? Então assim, não adianta a pessoa pegar e fazer algo bonito e falar assim, é isso, e não é. Aí não funciona. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse teu vai e vem, do teu comércio e tal, dos doces, etc e tal, você já passou algum sufoco, algum perrengue assim, com a parte de entrega, ou não só entrega, mas com aquela famosa raça banda podre da sociedade chamada 171, que nós isso aqui no Rio de Janeiro, principalmente no subúrbio, temos em larga escala? Teve alguma situação que você possa contar pra gente? Eu tenho algumas situações, né? Uma pessoa foi fazer uma entrega pra mim, e aí chegando lá, a pessoa que comprou o bolo iria passar no cartão, e o cartão não passou, né? Deu um probleminha ali. E aí, como essa pessoa ela já comprava algumas coisas com a gente, comprava algumas sobremesas, ela falou assim, fica com o meu cartão e na segunda você passa lá no meu trabalho que eu passo o cartão na maquininha, pego o cartão com você. Então, gerou assim aquela confiança de já ser uma pessoa que comprava com a gente e a gente achar que realmente na segunda-feira a gente receberia, né? Foi bem lá no início, acho que quando a gente tá muito novo no ramo, a gente tende a confiar mais nas pessoas, sim. Até a gente ficar, né, calejado ali, que nem tudo são flores. E quando chegou na segunda-feira, que a pessoa que entregou pra mim o bolo foi lá pra poder passar o cartão dela na maquininha, já tinha 5 dias que ela tinha sido mandada embora. Putz! E o lugar que a gente entregou pra ela não era o local onde que ela morava. A gente tentou e chamamos em rede social e tal. Mas aí no final das contas estava me custando mais do que o valor do bolo. E assim, eu não ia ficar nem mais rica, nem mais pobre. E a gente paga por tudo que a gente faz, né? Então assim, eu entreguei pra ela um trabalho com excelência. E ela teve a coragem de agir com essa malandragem. Só que a vida vai cobrar muito mais caro do que... E assim, não é praga, não. Não. Mas a gente sabe que... o que aqui se faz é que se paga. Que se faz é que se paga, né? Então, assim, eu prezo pela minha honestidade. Se eu estiver te devendo 10 centavos, eu vou correr atrás de você pra te dar esses 10 centavos. Sim, é o correto, né? Fazer o certo pelo certo. Infelizmente, nem todo mundo é assim. Aí, disso aí foi gerando mais uma maturidade pra gente de entender que não dá pra confiar nas pessoas. E eu vejo muitas pessoas reclamando sobre pagar antecipado ou pagar 50%. Infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque existem essas pessoas que estão sempre dispostas a nos sacanear, né? Sim. Então, a gente tem que estar ali pronto para isso. Então, assim, você vê que a pessoa tem uma empresa confiável, você conhece o trabalho daquela pessoa, não tem por que você não querer pagar antecipado. Sim, ou você não querer pagar os 50%. A não ser que você seja um malandro desse da vida que queira dar a volta no outro. Assim, tem aquele risco, né? Por mais que pague os 50%, que geralmente a gente cobra para pelo menos custear, etc e tal. Se você na entrega, a pessoa armar, digamos assim, você já tomou um prejuízo. Não tomou prejuízo material em si, né? Mas a tua mão de obra, tempo, foi tudo embora. É gás, é luz, toda uma demanda. Além disso, né? Mas você acaba perdendo e... Porque assim, eu acho que o combinado não sai caro. Se a pessoa tá passando por um certo problema e dependendo da história que ela tem com você, eu acho que fica mais fácil conversar. Exatamente. Meu cartão, ele realmente não passou, mas não passou por isso. Não precisa também dar tanta satisfação da vida, mas expor o problema ali, que causou aquilo ali, eu não consegui, eu tô com problema, fui demitida, se for o caso, né? Porque não tem jeito, todo mundo entende isso. O cara que não entendeu uma demissão é complicado.
Mas isso dependendo de pessoa para pessoa também, né? Não é um primeiro contato que vai te contar uma história dessa que vai ficar também tranquilo. Mas quando você já tem um certo lidar, né? Uma certa coisa com o cliente, você consegue até parar para pelo menos entender ou acreditar na lorota. Que nem eu costumo dizer assim, eu vou acreditar nela, porque... Mas na minha cabeça eu já perdi. Né? E assim, nesse novembro faz 6 anos que a doceria existe, né? Que ela saiu do papel para virar uma empresa. E nesse meio tempo eu já ajudei muitas pessoas. Pessoas chegar para mim e falar assim, poxa, me vê só 50 docinhos, porque eu vou fazer um bolinho pro meu filho, nunca fiz uma festa pro meu filho. É uma quantidade que você não costuma fazer, né? Só de 100 pra cima, não é isso? Então assim... Eu ver a honestidade da pessoa de me pedir pra fazer um pouco menos, ou me pedir o menor kit, porque era a condição, e eu falo assim, cara, vou abençoar essa pessoa, vou mandar 100 docinhos. Legal, isso é legal. Me pediu um bolo de 15 fatias, eu sei, uma pessoa que eu ajudei, que eu sabia que tinham 6 filhos, e ela me pediu um bolo de 15 fatias pra cantar parabéns pro mais velho, que ela nunca tinha feito uma festa, eu mandei um bolo de 25 fatias. Sabe? E tipo assim, eu tô falando aqui faz porque... Faz um bem pra gente, não faz? O nosso coração exatamente, enche de... a boa ação, muito ela não é pra quem a gente tá dando, é pra gente mesmo, sabe? É pra a melhoria do nosso caráter, da gente olhar assim pra gente e falar assim, fazendo a nossa parte. Às vezes é ali R$30 que eu vou perder, né? Porque pra mim é ganho. Eu poder fazer a alegria de 6 crianças, lógico, de comer. E às vezes sobrar um bolinho pra comer de manhã. E você fala assim, cara, é muito... Eu tipo assim, nós, meus irmãos, a gente teve poucas festas. Mas as festas que minha mãe pôde proporcionar pra gente, ela fazia questão de, não vai ter nada, mas vai ter aquele bolão pra me dar pras crianças todas da rua. Entendeu? Legal. E quando a gente era criança, a gente não entendia o porquê que tinha que dar. Mas aí eu tinha um coleguinha que a gente sempre brigava, as pessoas zoavam que eu gostava dele, mas não era. E aí eu sempre ficava irritada com aquilo. E ele passava por muita necessidade. E uma vez a minha mãe falou assim, olha, se ele não participar da festa, você não participa. E? Eu era aniversariante. E na hora, eu não entendi. Mas depois eu fui compreender que aquilo ali estava formando um caráter em mim, em ver o lado da outra pessoa. E quando eu vi ele naquele dia comendo aquele pedaço de bolo da minha festa, eu entendi que, tipo assim, aquele ali foi o único doce que ele comeu naquele dia. Entendeu? E às vezes de meses, de semana. Então, assim, se a pessoa vier com uma verdadeira história, e eu não digo assim, hoje eu não tenho a condição social de estar ajudando todo mundo, mas se a pessoa vem com o coração sincero, e muitas pessoas chegam pra mim, elas não pedem nem desconto, sabe? Mas elas vêm e dá pra você sentir que ela não pode pagar, e por isso que ela não vai pedir aquilo. Aí eu disponibilizo um kit em promoção pra pessoa, e eu fico muito feliz em poder fazer isso. E ainda tem que ter cuidado com isso, porque tem gente que se sente ofendida, né? Sim, então você tem que ter um trabalho, não, porque tá em promoção, aquela coisa. Exatamente isso. Exatamente, mas eu sou bem sincera, e eu vou falar isso aqui, podem até me cancelar, mas quando vem gente soberba, como é que é o nome? Eu perdi a palavra. Quando vem gente soberba querer pôr preço no meu trabalho. Mas isso aí... porque você pode fazer por X? Eu não faço nem questão de continuar dando assunto pra aquela pessoa. Complicado. Eu não faço questão. Tem gente até que eu oro pra poder não fechar o pedido. Porque eu já sei que vai ser um problema, né? Então, assim, nessa questão da menina que não pagou. Se ela tivesse vindo, conversado, olha, eu pensei que eu ia ter dinheiro nesse dia, eu não tive dinheiro e eu não queria cancelar o bolo porque eu já tinha te pedido, você já tinha feito. Será que eu posso te pagar de 2 vezes? Será que eu posso te pagar dia tal? E arcar com o compromisso dela? Sim, o combinado não sai caro. Entendeu? Então, assim, é claro que a gente não tá aqui pra poder ser enganado, mas se a pessoa for sincera, a gente até tenta relevar as coisas, sabe? Mas, nessa situação, ela já agiu toda numa malandragem mesmo pra poder ganhar esse bolo de graça. Não, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Faz tal coisa pra mim que eu te dou um dinheirinho. Cara, não faz isso não.
Quer me tirar do sério? Te dou um trocado. É quase a gente não isso, estuda. sabe? Gente, a gente não estuda por um trocado. Uma vez uma colega de uma cliente minha, quando ela viu meu catálogo, ela perguntou pra amiga dela se eu queria ficar rica. Gente, que absurdo. Será que eu quero perder noite estudando pra ficar pobre? Entendeu? Assim, não tem lógica. Não tem lógica. Então, assim, fica muito fácil para as pessoas, para sair mais barato, pegar, comprar farinha de trigo, comprar açúcar, comprar manteiga, ovo e fazer o seu bolo. Entendeu? Não tá dando, faz você. De repente, dali pode surgir sua empresa. Sim. Entendeu? Pode a necessidade ser um dom que ela tem que nem sabia que tinha. Exatamente. E dá certo. Vai um amigo ou outro, vai aqui, vai ali. Quando tu vai ver, já tá com o horário todo tomado, cheio de pedidos. Exatamente. É só trabalhar direito. Eu super apoio, tá? Porque assim, vem muitas pessoas me pedir conselho, muitas pessoas, poxa, olha, eu quero aprender a fazer um bolo tal pro meu filho, tu pode me ajudar? E eu faço questão de explicar. Tira só o brilho pra todo mundo. E tem gente que fala assim, poxa, eu queria trabalhar com isso. Tu me dá uma luz? Como que tu faz um uma docinho? Direção. Quantos leites condensados você usa pra fazer 100 docinhos? E eu explico, sabe? E muitas das vezes eu não tenho nem resposta, tá? Algumas pessoas me mandam mensagem, fulana, você pode me ajudar com tal coisa? E aí eu explico e a pessoa nem me devolve assim, obrigado. E não que eu queira que ninguém me exalte, nem me fique me agradecendo, me bajulando. Quando a gente vai ajudar, a gente não espera, de certa forma. Agora, um obrigado, eu acho que era o mínimo, né? Você responder o trabalho que a pessoa teve de te explicar uma receita, de te explicar como fazer aquilo ali. Eu nunca tive isso, né? Uma vez que eu perguntei para uma confeiteira e ela me falou assim, qualifique-se. Nossa, é um coice isso. Exatamente. Então, assim, seco, depois desse dia, eu nunca mais perguntei pra ninguém. Mas, eu não sou aquela pessoa que devolve pro mundo a maldade que eu recebo. É isso aí. Entendeu? Então, assim, se alguém vier... Eu recebi uma mensagem uma vez que eu chorei, de uma menina da Paraíba. E ela me contou a história dela, ela tinha 15 anos. Ela falou que ela dependia do padrasto, porque a mãe não fazia nada, não trabalhava. E ela me pediu alguns conselhos, porque ela queria fazer sobremesa de potinho pra vender na escola. Porque às vezes até o absorvente não tinha dinheiro pra comprar. Putz. E aí eu passei várias receitas minhas pra ela, expliquei assim, de todo o coração. Ela passou ali uns 15 dias conversando comigo. E aí quando passou assim, acho que foi uns 3 anos, ela me mandou mensagem. Você lembra que lá atrás, quando você começou, eu te perguntei assim, assado? Então, eu tô fazendo bolo aqui agora. Pô, que maneiro. Eu e minha mãe mora sozinha agora, meu padrasto não tá mais com a gente. Eu e ela a gente faz. E tipo assim, aquilo ali me alegrou pra caramba. Sim. Saber que eu somei na vida de uma pessoa que eu nunca vou conhecer, que eu nunca vou ver, mas de alguma maneira eu pude impulsionar alguém, fazer alguém entender. Saber que fez o bem, né? Quando a gente quer, né? E isso é uma frase que eu relutei muito, mas quando a gente quer, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. A gente consegue sair de um pessimismo e virar uma pessoa com outro pensamento. É o que a gente fala, né? Basta querer. O basta querer. Agora vem cá, você estava comentando comigo aqui em off, antes da gente começar a gravar, o lance daquela entrega que não deu certo. Conta pra gente, que ali foi engraçado. Então, Triste. Triste, muito triste, gente. Alguns anos atrás, logo no início, uma cliente me fez um pedido grande, né? Eram 150 empadas, 200 docinhos, 50 cone. Então, assim, foi um pedido bem grande e ela falou que pediria a entrega por um aplicativo. E eu falei pra ela que naquele momento eu não confiava nesse tipo de entrega e se ela queria pagar um pouco a mais para que fosse uma pessoa no aplicativo junto com aquela encomenda, e ela não quis, né? Ela optou por sair mais barato e quando chegou, o aplicativo chegou até a rua dela e deu como corrida finalizada. E aí eu perguntei pra ela, e aí, chegou tudo direitinho? E ela falou assim, não tem ninguém aqui, eu tô aqui na porta esperando e tal. E aí a gente conseguiu o número da pessoa que fez a entrega e a pessoa falou que largou tudo na rua, né? Contou uma história, disse que largou as caixas tudo lá na rua porque não tinha ninguém pra receber e tava tendo assalto na rua. 7.
E assim, ela olhou a rua toda, viu que não tinha, ele não tinha largado lá, até porque assim, ninguém sã consciência ia largar, acho que não, tinha dado 4 ou 5 caixas, no meio da rua, né? E aí eu já tinha falado pra ela que eu não confiava, ela já tinha me mandado um áudio que ela se responsabilizava por qualquer coisa que acontecesse. E assim, infelizmente, eu não tinha nem como ajudar ela com aquela situação, porque... Não, já foi. Ela tomou dela, já começa por aí. Exatamente, ela tomou essa responsabilidade e até hoje eu deixo bem claro para meus clientes que eu prefiro que alguém vá junto com o pedido para entregar do que a pessoa pedir de qualquer maneira para poder ser entregue. Mais seguro, né, cara? Mas hoje, graças a Deus, a gente tá com outra classe de entrega, sabe? Verdade. Naquela época era o carro de aplicativo era sem a função de entrega. Exatamente. Né? Era normal. A Uber e a 99 agora disponibilizam pra gente essa responsabilidade de ter um código de entrega onde o motorista não pode finalizar a corrida sem você dar o código. Então, assim, é bem mais seguro do que era na época que tinha acabado de surgir, né, essa geração de carro de aplicativo, né? Era muito recente na época. Sim, e com o brasileiro aqui que a gente fala, né, que o carioca precisa ser estudado e o Rio de Janeiro não é pra amador, né? Não é pra amador. Vamos combinar, porque aqui infelizmente... Sinceramente, vamos supor assim, a pessoa tá com fome, nada justifica, tá? Mas a pessoa tá com fome e chega aquela caixa cheia de empada, cheirosa. Tentou, cara. Sei lá, pegava 1, 2, 5. Exatamente. Agora, pô, quantas caixas eram só de empada? De empada, acho que era 3 só de empada. Nossa, isso aí ficou molhando no cabo. Exatamente. Né? Ele já tinha comida, já tinha tudo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Colocando já para uma parte assim mais feliz, digamos, porque a história da tristeza todo mundo tem, né? Normal. Exatamente. Ainda mais com essa parte que não depende só vamos colocar assim, do azar da vida, aquelas coisas que acontecem, assim, de um safado, um 7-1 desse daí. Mas, cara, diz pra mim, como é que, embora você já tenha respondido essa pergunta que eu vou te fazer de outra forma, mas o que significa pra você meio que adoçar a vida das pessoas ao teu entorno, do subúrbio, assim, né? Os clientes, amigos, etc e tal. Coração, vamos lá. Assim, primeiramente eu fico muito honrada. Todas as vezes que eu finalizo e entrego um pedido, eu fico muito feliz de fazer parte do sonho de alguém. Eu acho que todas as profissões têm suas funções. Sim. E outro dia eu vi um comentário de uma médica falando assim, eu gostaria muito de fazer parte da alegria da vida e não da tristeza, porque no lugar dela, ela tá ali lidando com pessoas sofrendo, com pessoas doentes, e eu acho uma responsabilidade muito grande fazer parte da alegria de alguém, porque na tristeza tu sabe que a pessoa já está mal, mas a alegria, a pessoa sonhou com aquilo. Sabe, uma mãe, quando ela decide fazer uma festa de aniversário, ela planeja um ano antes. Sim. Ela começa a pensar em tudo nos mínimos detalhes. Então, assim, eu saber que eu fui responsável por alguém estar sentado numa mesa e falar, meu Deus, o docinho da festa do fulano tá uma delícia. Que bolo maravilhoso. Né? Uma vez eu recebi uma mensagem de uma cliente falando que o bolo que eu tinha feito lembrou o sabor do bolo da avó dela. Isso deve ser espetacular. A massa, bolo de vó. E eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, cara, imagina quanto tempo que essa pessoa não tem essa experiência de sentar e comer o bolinho da vovó, e aí através de um pedido ela sentia aquele sabor, ela sentia aquele carinho através de um bolo, através de um doce, né? Eu acho muito lindo e gratificante. Para mim, a confeitaria, ela é incrível em todas as suas partes, até nas dificuldades ela é incrível. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte do sonho das pessoas. É um conselho que eu dou para você que trabalha com confeitaria, seja por qualquer motivo, né? Muitas pessoas entram na confeitaria pela necessidade e elas só pensam no ganho. Não pense no que você vai ganhar. Ganhar é sempre... como que diz a palavra?
é consequência do seu trabalho. Você sabe que você vai ganhar, independente da área que você vai trabalhar. Entra na profissão porque você quer fazer algo com excelência. Porque você quer fazer parte de um momento especial com a pessoa. Exatamente. A pessoa, você vai fornecer um bolo para um casamento, você vai tá com aquele casal pro resto da vida deles. Por mais que seja apenas um bolo, ou vai ser uma grande experiência ou uma péssima experiência. Você precisa escolher o que você vai ser na vida de alguém, entendeu? Então assim, tudo que eu faço para poder ser uma ótima experiência. Você lembra do bolo do nosso casamento? Você lembra do sabor do bolo do nosso casamento? Você lembra do sabor daquele doce? Entendeu? Então assim, é gratificante. Eu fico muito triste quando hoje em dia tem ali no Facebook os não indico, né? As pessoas não indicando. E eu fico muito triste porque, assim como alguns clientes eles têm a irresponsabilidade de pedir com pessoas que usam foto do trabalho dos outros. Quando eu comecei, eu não tinha nada. Eu não tinha nenhuma foto. E eu comecei... Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma massa de bolo. Eu fiz um recheio. Eu decorei bolo em casa. E eu lembro que eu decorei o mesmo bolo com 3 decorações diferentes pra poder ter uma base pra postar. Então assim, aquilo Ou seja, você montou ele todo, raspou, botou outro... decorei de novo. Nossa. E fiz 3 decorações diferentes pra poder ter o que postar. Então assim, comecem com o que você tem. Não pega uma foto na internet e manda para o seu cliente, porque no meio desse caminho pode dar alguma coisa de errado, você pode não conseguir entregar com excelência aquilo que você... E é por isso que a gente vê tanta foto de bolo, de personagem, que é uma tristeza só. Uma tristeza, porque às vezes você... E a gente tem que saber até onde que a gente vai, né? Olha... A partir daqui não dá pra mim ir, eu não trabalho com essa área aqui. Às vezes as pessoas querem abraçar tudo. É complicado. Entendeu? E não dá. Isso aí depende do teu querer, digamos assim. Não, eu quero ir por, sei lá, bolo artesanal, um exemplo, né? Uhum. Mas no artesanal que eu digo da escultura em cima do bolo, que eu quero dizer. Eu quero ir por esse caminho, não. Eu quero fazer o tradicional, mas o tradicional bonito. Exatamente, bem feito. Tinha um programa, você tá o nome dele? Confeiteiro famoso aí, acho que é italiano, sei lá. Pô, os bolos de casamento do camarada parecia que era feito em 3D, sabe? Coisa linda. Eu já não era muito a favor dos bolos dele que tinha a ver com escultura, fazer carro, fazer presepada. Eu achava que o dom dele era para fazer aqueles bolos clássicos de Hollywood, digamos assim. Esqueci o nome do menino, mas não tem problema. Então, ou seja... E aí, deixa eu te falar, você começou, obviamente, acabou de contar essa história do bolo, você fez assim. Como é que você... o que você acha que começou o pessoal te ajudar? Digamos assim, foi o quê? Você sentiu ajuda de amigo, ajuda de vizinhança? Os primeiros pedidos, ou você divulgando pela internet, os primeiros já foram já de fora, digamos assim, do teu bairro, etc e tal, ou teve muita indicação de gente próxima? Sim, eu vou em uma realidade aqui que talvez doa para muitos. Mas eu tive uma certa quantidade de amigos que me apoiaram, né? Que me alavancaram e falaram assim, não, vai, você consegue. Mas eu também tive um grupo de amigos que falavam, poxa, tá caro. Então assim, a minha maior demanda foi para pessoas que eu não conhecia. Incrível, né? Como é que pode? Entende? Então assim, eu via pessoas até mesmo dentro da minha família fazendo bolo com terceiros. Mas não com você, nossa. Porque tem aquela desvalorização de que... o Santo de Casa não faz milagre? Se fulana é minha amiga mesmo, ela faz pra mim de graça. E assim, eu vou te falar, eu faço unha com quem eu conheço, eu faço sobrancelha com quem eu conheço. Entendeu? Quando eu boto trança, eu boto com quem eu conheço. E eu não faço nada com ninguém por fama ou por... fulano, aquela... Tá na hype, né? Fulana faz bolo assim no hype, eu vou fazer com ela. Não, eu faço com pessoas do meu ciclo, porque eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho de quem a gente gosta, cara. Porque se a pessoa crescer, você vai crescer junto. Entendeu? Você vai somar com aquela história ali, você vai fazer parte daquela história. Então, eu tive sim alguns parentes, alguns amigos
Pode falar. Alguns amigos que me apoiaram muito, né? Que divulgaram muito o meu trabalho, que me ajudaram muito a compartilhar meu trabalho, mas também tive ali aquela quantidade de pessoas que, mas poxa... As âncoras. Um bolo de pote, poxa, R$5. Não dá vontade de responder, não tá caro, você que ganha mal, infeliz, não dá? Fulana vende a 3 e tal, e assim, eu nunca me diminui, não, é o que eu falo. Você sabe o quanto aquilo custa, seja em valor e pra você e valor de mercado. Porque aquilo tem um valor de mercado. Exatamente. É uma média entre, sei lá, 5 e 7 reais. Já tô fazendo a 5. Exatamente. Pô, a pessoa tá achando caro, vai comer pipoca. Exatamente. Não dá vontade? Pô, compra massa de bolo, faz um bolinho em casa. Faz em casa e acabou. Não pode fazer esse tipo de coisa, faça em casa ou aprenda, que é o que você falou. E assim, um conselho que eu dou para as pessoas: não faz nada contando que você conhece 2.000 pessoas. Sim. Não faz nada contando que você tem uma família grande, que pra família já vai ser 10 bolos. Não faz nada esperando o aplauso de ninguém. Faz porque você quer fazer. E o tempo que você precisar demorar para crescer e para conquistar cliente, respira fundo que vai dar certo. Entendeu? Força, foco e fé. Exatamente. Foca no que você quer e vai. Mas não vai dar certo. O problema é meu. Vai. Entendeu? Não pensa nos outros, não. Porque realmente não dá pra... Aliás, nada que você vai fazer na vida, eu acho que você pode. É o que você falou ainda há pouco. Se você faz o bem, não adianta você esperar um retorno daquilo. Exatamente. A coisa tem que acontecer, mas você não tem que esperar, vou fazer porque eu quero que reconheça o bem que eu vi. Isso não existe. Isso não é fazer o bem, isso aí é holofote. É igual essas pessoas que filmam e colocam em rede social distribuindo comida, velho. Quem tem que se interessar por isso aí é quem tá recebendo a comida. Há controvérsias, né? Não. Tipo eu digo assim, eu digo na ideia de quem faz para aparecer. Exatamente. Eu não digo quem faz de coração e tá chamando mais pessoas para vir até ali. A pessoa se gravar e falar assim, olha, gente, eu tenho uma amiga minha, a Esther, que tipo assim, ela não tem nada, ela não tem ONG, não tem nada, mas do nada ela manda aqui uma ação. Gente, vamos distribuir 200 escovas de dente? Aí pede um pix de R$1. E aí ela manda a foto das escovas. Eu tenho uma galera ali, tem um pessoal que tava morando na linha do trem. Tem uma galera ali que tá passando necessidade. Vocês topam da gente juntar 50 quilos de arroz, 50 quilos de feijão? Entendeu? Então assim, organiza as ações, maneiro. Entendeu? Então assim, eu não vejo ela sai um pouquinho de cada um e quando você vai ver, acontece. Exatamente. Isso é legal. Você juntar força assim pra fazer um bem maior. Exatamente. A pessoa se gravar e falar assim, gente, eu quero fazer uma ação por uma galera X que tá precisando. Agora você ir lá gravar a cara de alguém que tá no seu pior momento, sabe? Uma família horrível, que tá necessitada e você lá mostrando que tu tá dando. A pessoa queria exatamente, claro exatamente. Eu tive um caso de um pode-se dizer que é amigo, conheci ele há muito tempo, e ele começou a ajudar um senhor que morava na rua. Aí começou a doar roupa, levar quentinha. Aí, do nada, depois de uns 2 meses fazendo isso, chegou pra esse senhor e falou: amanhã você vai comigo na igreja. Você vai contar seu testemunho e você vai fazer isso. Aí esse senhor falou: não vou à igreja. Não é a minha e tal, etc e tal. Você vai porque eu tô te ajudando. Olha isso. Complicado. Entendeu? Ou seja, ele tava fazendo aquilo ali e não era para ajudar. Ele tava querendo crescer, talvez, lá na igreja ou aonde fosse. No caso dele era a igreja. Mas não por conta da igreja em si. Esse cidadão é que tem esse costume. Mas ele é assim na vida. Mesmo antes dele aceitar e estar na igreja, ele já era problemático. Tudo que ele fazia, ele ficava sempre esperando e achava que a pessoa tinha obrigação de retribuir. Só vive enrolado, a vida dele nunca anda, ele não consegue dar um passo sem dar 2 para trás. Ele não entendeu ainda, com quase 50 anos, que não é assim que a vida funciona, mas
É como eu te falei, né, Cris? A gente tá fugindo aqui um pouco do assunto, mas eu acho que é um assunto necessário. Há uma grande diferença de você andar junto. Eu posso andar junto com você e não ter seus mesmos pensamentos. Sim, claro. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas querem usar Deus. E Deus não tá aqui pra ser usado. Entendeu? Elas querem usar pra se engrandecer. E uma coisa que eu mais reconheço desde quando eu conheci o Espírito Santo é que eu não sou nada. Eu não sou nada. Sim, não somos. Sabe, as pessoas elas se chocam com essa frase, mas nós somos merecedores do inferno. Sabe por quê? Jesus, enquanto ele sangrava, ele clamou por misericórdia pela nossa vida. Mas se alguém me der um tapa hoje, eu quero devolver com 2. Entendeu? Então, nós temos um coração perverso, Cristiano. Por mais que a gente lute contra, se alguém mexer com teu filho, você vai agir. Sim. Se alguém mexer com meu filho, eu vou me transformar. Sim. Entendeu? Mas que o pessoal fala, quando a gente reconhece, quando a gente reconhece em Jesus que a gente não é nada, a gente não tem por que se engrandecer. As nossas obras aqui na terra, elas não vão somar para o céu. Sabe o que vai somar? É o que o nosso coração estava clamando quando a gente fez aquilo. Exatamente. Entende? Então assim, porque eu fui ali, eu ajudei fulano. Eu fui ali, eu batei a fome de alguém. Mas o que a minha mente estava pensando quando eu estava fazendo aquilo? A comunicação da gente com o papai é que é o que importa. E exatamente. Não o que a gente faz aqui sabe, quando terra. A gente vê uma situação ruim, o que a gente sente? Uma vez eu falei assim, meu Deus, eu queria ser menos chorona. Mas aí o Espírito Santo fala que é o meu caráter. Sim. Porque eu não consigo ver alguém passar por tal coisa e não chorar, e a pessoa pode ter me feito coisa ruim. E eu falar assim, eu não consigo ver alguém apanhando. Outro dia eu vi um vídeo de um estrupador apanhando. Eu não consigo. Sabe por quê? Por mais que eu saiba que o pecado dele foi muito grande, que no meu coração eu falei assim, ele merece a morte. Ver alguém clamando por misericórdia me dói. Sim. Não, eu depois que eu fui pai, eu vou dizer pra você, agora, meu filho já tá com 9 anos, então eu já tô mais dormente de novo. Mas assim que ele nasceu, eu sempre pensava assim, pô, ele é um neto de alguém, ele é um filho de alguém. Exatamente. Quantas vezes aquela pessoa, sabe, tentou consertar ou tentou fazer coisas pra tirar aquela pessoa daquele caminho lá. Quem tem um filho psicopata? Olha só. A pessoa que tem um filho psicopata, que ela sonhou, ela planejou aquela gestação. Sim, cara. Ela olhou pra aquela criança e falou assim, você é o amor da minha vida. Não é? E aí vou te falar. Aquela criança cresce, vira um adulto perverso. E aí aquela mãe tem que ver alguém matando o seu filho. Terrível. Entende? Então assim, não é sobre a pessoa, é sobre nós. Sim. É sobre o que a gente sente mediante aquilo ali que tá acontecendo. Então assim, você vai ter piedade de todo mundo. Claro que a gente não vai ter piedade de todo mundo, mas quando a gente vê aquela situação, se a gente não sente nada, cara, é porque a gente morreu. Sim, é porque não tem mais sentido pra vida. A humanidade tá esfriando, né? De certa forma, assim, porque a maioria... nessa questão, tem muitas pessoas, não me convém falar, porque assim, eu não posso ter julgo sobre os meus irmãos, né? Na palavra do Senhor tá dizendo, ai daquele de onde vier a confusão. Entendeu? Então assim... Vamos dar nome aos bois. Entende? Mas cada um vai ter que pagar pelo que faz aqui nessa terra. A gente não pode obrigar ninguém a nada. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela tava meio que querendo que eu convencesse ela do evangelho. E eu falei assim, nem Jesus convenceu. Jesus não obrigou ninguém. Entende? Então assim, eu não tô aqui pra convencer ninguém. Se alguém me perguntasse assim, Miriam, tu pode me falar uma palavra pro meu coração pra eu refletir? Eu vou pedir pra Deus me dar uma instrução. Vou falar pra aquela pessoa, mas aquela pessoa pode guardar no coração dela e pode não. Sim. E ela pode hoje receber aquilo como uma palavra profética pra vida dela e pode não. Eu cresci no evangelho, eu me afastei, eu vivi o mundo. E há mais de 8 anos atrás, uma pessoa me parou na rua pra profetizar sobre a minha vida. E mesmo eu nascendo no evangelho, eu balancei os meus braços. Olha só. E eu falei assim, cara, Deus nunca vai me usar desse jeito. Sabe? Eu nunca vou ser uma pessoa assim, porque eu passei por isso. E hoje eu vejo o Espírito Santo transformando a minha fala. Eu vejo o Espírito Santo me botando em lugares a qual eu nunca pensei que eu estaria. Amém. Entende? Graças a Deus. Por quê? Deus faz, não porque eu sou merecedora.
Entendeu? Então, assim, eu não posso virar pra você e falar assim, Cris, eu amo você. Você vai pra igreja comigo porque eu te amo. Não. Pois é. O que eu posso fazer é orar pela sua vida. Sim. Você falou um negócio da pessoa falar uma palavra pra alegrar o coração e tal. Eu lembro que uma vez eu escutei um negócio de um amigo meu que foi assim, a gente conversando, não lembro nem sobre o que era, mas ele falou comigo assim, cara, quando eu preciso de direção, além de orar, etc e tal, eu pego a Bíblia, simplesmente eu fecho os meus olhos, abro e passo a mão. Em determinado lugar eu paro e vejo. E tem gente que chama isso de heresia. Tem gente que chama de heresia? Tem gente que chama isso de heresia. Por que chama de heresia? Sabe o que eu acho, Cristiano? Quando uma coisa que clama no meu coração assim é que ouvir a voz de Deus vai ler a Bíblia. Quer sentir o Espírito Santo vai ler a Bíblia. Então, cara, eu creio que quando eu abrir a Bíblia, o Espírito Santo vai me dar uma palavra sim. E se eu não tô entendendo, eu tenho que orar de novo e falar assim, Pai, me dá entendimento sobre isso aqui. Sim. Eu não sabia fazer isso, mas tem gente que chama de heresia. Tem gente que chama de heresia, mas sabe por quê? Assim como Tomé, muitas pessoas querem ver. Entendeu? Verdade. E o cristianismo não é sobre ver, é sobre sentir. É sobre saber que é. Entendeu? Então, assim, é muito fácil as pessoas... Eu não acredito, então não é. Eu tive a vezes que eu fiz esse lance lá, sempre foi, espetacular. Não tem jamais. Eu sempre tive amizade de diversas religiões. Sabe por que eu nunca briguei com os meus amigos de outras religiões? Porque eu não tenho a obrigação de fazer eles crer no que eu acredito. Eu não tenho a obrigação. E sabe qual a minha obrigação? É ser tão coerente à palavra a ponto das pessoas verem em mim. Sim. Que o que eu tenho me transformou. Sim, eu acho que a ideia exatamente, inicial, acho que era essa, né? Então, assim, a gente vê as pessoas brigar, a gente vê... Cara, Paulo fala muito, né? Pedro fala muito assim, você não tem ouvido para que ouça. Entendeu? Então, assim, o que eles estão falando? Eu vou calar minha boca porque você não quer ouvir. E eu não alcança aquilo. Eu não vou perder o meu tempo falando do que o Senhor falou pra mim, pra você. Eu não quero te convencer, você vai se convencer sozinho. Entende? Foi o meu caso, quando eu aceitei Jesus, então foi parecido. Muita gente tentava me enfiar a goela abaixo. Eu, por exemplo, era um camarada que era super contra dízimo de qualquer espécie. Eu sempre achei na minha cabeça que o dízimo era uma maneira do pastor ou pai, o que fosse, ele enriquecer. Eu não sabia, eu não entendia, não lembro mais, já tem um tempinho, mas de que era você com a obra. Se o pastor vai desviar, vai, sabe, fazer besteira com dinheiro, problema dele com o papai. Você tá devolvendo o que Deus te deu. Entendeu? Eu não alcançava isso. Exatamente. Mas eu era eu também, né? Então, ou seja, foi uma transformação bem grande. Porque eu sempre achei que Jesus Cristo era só uma pessoa famosa com um marketing muito bom. Sim. Eu sempre achei. Aí depois que eu comecei a ler mais e tal, eu comparei com coisas que aconteceram na minha vida, inúmeros livramentos, inúmeras coisas, e eu falei, tá aí. Não existe coincidência. Existe a mão. Existe a mão. Sabe? Exatamente. Pra mim é só o que tem. E com isso eu tô vivendo minha vida, tô bem, graças a Deus. Tenho minha família, saúde, pra mim é o que importa. Deus no coração, fazer o bem, sem olhar a quem, sem esperar retorno, velho. Sem esperar retorno. Eu acho que é isso aí, eu acabei te cortando. E muitas pessoas que falam assim, já que é pra dar o dízimo, vai dar pra quem precisa. Só que essas mesmas pessoas que falam isso são as pessoas que não fazem nada. Porque se elas realmente falassem assim, pai, eu não tô numa igreja, eu não sigo uma... Eu não sei falar essa palavra não, então não vou nem falar. Eu não sigo um roteiro, eu não sigo a tua dogma, lei. Alguma coisa. Então, assim, eu não tô dentro da igreja, mas eu recebo 1.500 e eu quero ofertar R$150. Eu vou ali no mercado e eu vou comprar tal coisa e eu vou ofertar. Se essa pessoa realmente fizesse isso, seria lindo. Uma coisa entre ela e Deus. Mas não faz. Cara, a pessoa podia comprar uma quentinha, velho. Uma quentinha. Essa mesma pessoa é a pessoa que quando passa por um mendigo e ele pede uma água, ele fala assim, tá aí porque quer. Vai trabalhar. Vai trabalhar, entendeu? Sabe? É essa mesma pessoa. Eu acho que se ele fizesse... Ele não precisa divulgar, não precisa fazer nada. Comprou a quentinha ali, ó.
Você não precisa andar muito em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Você vai achar um morador de rua. Você vai achar. Não importa o bairro, se é Zona Sul, Zona Norte, não interessa. Onde você estiver, você vai achar um. Comprou aquela quentinha, bota numa bolsinha, amarradinha, bonitinha. Vai passando. Você viu a pessoa? Tá ali, entrega pra ela. Acabou, você fez a tua parte. É o que eu digo, fazer o bem. Ninguém disse que bem fazer. E sim fazer o bem. Pelo menos eu não lembro de ter lido. E sim fazer o bem. Exatamente. Desde de ajudar, ou seja, atravessar uma rua, ou um prato de comida, ou a uma campanha de agasalho. Ah, mas eu não faço parte, não conheço ninguém que tem a campanha. Não interessa. Você tem um agasalho que não tá furado e tá em condições de uso, porque também doar o bagulho todo furado, eu acho também complicado. Mas você pegar e você doar ele em perfeitas condições como morador de rua, você não precisava estar no meio de pessoas que estão fazendo campanha. Você pode fazer, claro que pode, mas o seu eu é que é o que importa, e não aquela coisa do grupo. Quer dizer, eu tenho um pensamento meio complicado, mas eu acho que é fazer o bem sem olhar quem, você não depende dos outros, porque se você estiver no meio minado ou no meio de pessoas que só olham para o seu próprio umbigo, e você vai deixar de fazer o bem porque porque nenhuma das minhas amigas faz. Velho, você tem que fazer o teu. Suas amigas que tenham que fazer, que façam dela. Talvez elas vendo você fazer, que foi o que você falou, faça com que elas, pô, amiga, eu vou com você também, vou comprar uma quentinha ali, vamos junta. E começa, porque você startou. Exatamente. Né? Eu sei lá, eu acho que o que tá faltando é isso. O maior evangelho é o exemplo. Eu concordo contigo. E deixa eu te falar. Desculpa cortar o assunto, tá bom. Mas eu preciso perguntar pra você o seguinte. Aonde você vê a doceria nos próximos anos? Sei que você é uma pessoa que almeja mais. Eu sei que você é uma pessoa que quer aprender mais. Não quer dizer que seja só a parte da doceria. Conta pra gente o que você tem na tua cabeça. Você, Miriam, esquece. Pode colocar de lado em si a base da doceria. Por exemplo, eu pretendo que a doceria fique do jeito que tá, mas de repente, sei lá, eu quero expandir para salgado. Não, o que você tem em mente, você, Miriam, vamos colocar assim, empresária? Então, assim, vocês me conhecem há muito tempo, né? E eu sempre fui uma criança com dificuldade em aprendizado. Eu tive um professor que olhou para mim com excelência, ele era um professor de matemática, e ele falou assim: eu vejo que você tem um déficit de atenção, uma dificuldadezinha aí de aprender, mas eu te acho muito inteligente. E aí ele começou a me dar as matérias no horário ali, algumas horas de recreio. Aí ele me explicava e eu conseguia fazer as provas. E eu me botei nesse lugar de uma pessoa burra. E é tão incrível, né, Cris? Porque a gente entrou nesse tema de Jesus. Eu não digo religiosidade não, mas a gente começou a falar ali sobre Jesus. E Jesus, ele tem me mostrado que eu não sou burra, que eu consigo alcançar outras áreas. E eu tenho tido sede por aprender mais. E voltando assim para doceria, eu sempre tive o sonho de ajudar pessoas. Né? Eu tenho melhorado a minha dicção, a minha maneira de falar, porque eu queria muito ter um espaço para poder ensinar mulheres, mães que estão passando por situações difíceis, de aprender um pouco mais sobre a confeitaria. Eu não sei se a doceria seria eterna para mim, mas que isso eu gostaria de fazer sempre, seria ajudar as pessoas a aprender um pouco mais. Quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha condições de fazer nenhum curso. E essas mulheres que estavam ali no YouTube, essas mulheres que estavam ali no Facebook, ensinando a massa de bolo, sem ganhar nada, porque você só começa a ganhar depois que você cresce bastante no YouTube, né?
E elas estavam ali dispostas todos os dias, criando um vídeo, ensinando receitas. E eu queria somar na vida de pessoas também. Mas para isso eu tenho que me qualificar um pouco mais. Sim, normal, né? Melhorar um pouco assim minha dicção, minha maneira de falar. E eu tenho estudado muito para isso, né? Para poder falar com a pessoa e a pessoa compreender o que eu tô falando. Porque ensinar é algo muito difícil. Porque se você não tiver o jeito de ensinar, a pessoa não entende. Sabe? Isso é verdade. Hoje eu tô com 2 professoras em cursos que eu tô fazendo, que a maneira que elas falam me faz entender de uma maneira tão fácil, sabe? Que eu falo assim, cara, eu quero poder ensinar dessa maneira, de falar tão prático que a pessoa consiga entender. Então, assim, a vida é muito incerta, né? Fato. Saber que você pode mudar de área, saber que você pode fazer coisas diferentes é essencial para a vida, porque a gente não pode ser escravo de nada. Sim, eu concordo contigo. A gente não pode, hoje eu tô nisso aqui, eu vou ficar nisso aqui pro resto da minha vida. Não. A gente tem que almejar estar melhor. Não, se é nessa área que eu não quero sair dessa área, eu vou me especializar em fazer bolos mais bonitos para casamento, eu vou me especializar em fazer doces finos, né? Uma coisa que eu falo para as pessoas é que confeiteira tem que querer crescer também. Sim, porque aprender, né? Um cento de doce fino, mais barato tá R$500. Nossa. E por mais que a pessoa vá trabalhar menos, ela vai receber mais, sabe? Então, assim, a gente precisa se especializar pra gente não ficar dentro de uma cozinha trabalhando e vendo a nossa vida passar. Porque na verdade você tá vendendo o seu tempo de vida, né? Exatamente. Pra quem tem mãe, esposa, às vezes quer fazer uma viagem e a época de férias vende. Então, assim, Páscoa. Você perde sua Páscoa, você perde seu Natal. Normal, não tem jeito. Porque você trabalha numa área que vende aquilo ali. São as épocas, né? São os eventos, as épocas que exigem. A gente tem que vender dezembro dobrado para não faltar para janeiro, que janeiro não vende. Entendeu? Então, assim, valorizem o seu trabalho, estudem, se qualifiquem, não deixe as pessoas diminuir quem você é no seu ramo, para poder você ter a sua vida, para você poder ter seu tempo de vida, porque senão você vê a vida passar, você vê seus filhos crescer, você perde todo o tempo da sua vida e tá ali naquela mesma mesmice vendendo um cento de docinho a R$60. E assim, não é criticando meus colegas que conseguem fazer essa magia, porque pra mim é uma magia vender 100 docinhos a R$60. Nossa. Levando em vista que o leite condensado mais acessível que dá pra gente usar hoje para fazer um docinho de excelência tá R$7,99. Nossa. Entende? Então, assim, se você tá usando um docinho, um leite condensado mais em conta do que esse, você tá correndo um grande risco de entregar um doce em péssima qualidade, entendeu? E aí você vai ter o cliente de uma vez só. Ele vai comprar uma vez e não volta nunca mais. Isso é o risco que corre. Porque nem todo mundo usa aquele esquema do caminhão virou, né? Exatamente. Às vezes acha uma promoção aí meio louca. Aí de repente até porque o produto não tá vendendo, porque não é bom. Né? E o cara, para não ter 100% de prejuízo, melhor ele vender mais barato e ter algum retorno do que ficar com aquele material parado. Aí a pessoa, para variar, como o brasileiro gosta de ser, se aproveitar das oportunidades nesse sentido, compra e é para depois de ver ele vai fazer milagre. Aí faz um docinho e o troço não presta, aí é complicado, né? Mas assim, a gente sabe que, né, tem a mão que faz o doce. A mão que faz o doce e a mão do papai coopera. Exatamente. Né? Então, se a pessoa tiver essa comunicação, que eu digo, essa comunicação clara, eu acho que a coisa anda, mas é o que você falou. Como elas conseguem essa coisa de fazer essa... É difícil, é complicado. É difícil. Muito complicado. Aí uma vez uma colega falou assim, bota farinha de trigo no docinho. Eu falei, cara, se eu botar farinha de trigo no meu docinho, Deus me usa como exemplo. É sério. Todo mundo consegue, mas se eu fizer, Deus vai me usar como exemplo. Cara, não adianta. Isso aí é de pessoa para pessoa. Não tem jeito. Você tem que ser. Bom, eu ia te perguntar se você tinha algum conselho, mas você acabou falando aí o conselho para quem tá começando, quiser fazer e tal. Queria te agradecer, tá? Por você aceitar aí bater esse papo comigo e te desejar tudo de bom na vida
E, de novo, dizer obrigado, Miriam, pelo teu trabalho, o teu esforço, sabe? Essa tua garra que você tem, que é difícil você ver hoje em dia. Eu queria te agradecer mais uma vez por participar do programa. E é isso. Vamos lá, deixa teus contatos aí, seus telefones que você queira deixar. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, também você por esse trabalho incrível. Com essa iniciativa, né, de dar voz a pessoas que... Eu tô aí há 6 anos, mas é difícil alcançar alguns lugares. E você tá trazendo essa oportunidade da gente estar falando com pessoas estão conhecendo as nossas histórias, né? Sim, pô. É muito bom saber que aqui, por trás da doceria da Bombom, existe uma pessoa que estuda, uma pessoa que se esforça, uma pessoa que tem o prazer de entregar o melhor, que tem... Essa é a minha maior conquista, é entregar o melhor pro meu cliente. Entendeu? Então, assim, não é só um doce. Nunca pense que é só um doce. Por trás disso, você tá fazendo parte de um sonho. Nós estamos fazendo parte do seu sonho também. Eu gostaria de deixar aqui meu perfil no Instagram, né? Meu perfil tanto no Instagram quanto no Facebook é @doceriadabombom, tá? Vocês vão ter lá acesso a uma grande parte do nosso cardápio. O meu número de telefone tá na bio do Instagram, mas eu vou deixar aqui para vocês também: 21 98693 1798. Vem que a gente vai adoçar a sua festa, vai trazer essa experiência deliciosa pro seu evento, tá? Tudo aqui é feito com muito cuidado, com muito carinho, não almejando só mais um pedido, mas almejando entregar para vocês com excelência, doces bem feitos, com qualidade, com materiais de qualidade, tá bom? E é isso. Bom, gente, então eu vou falar uma coisa para vocês aqui. E a gente sabe que a vida no subúrbio tem seus desafios, né? Suas provações, mas também tem pessoas que fazem dela a vida mais doce, literalmente. Obrigado, Miriam. Nada, eu que agradeço você. Aqui na Voz do Subúrbio, a gente dá espaço para quem realmente faz a diferença na nossa comunidade suburbana. Cultura, resistência, vivências e muito mais. Direto da raiz, sem filtro e sem mimimi. Todo mês, um papo reto com artistas, ativistas, empreendedores e aquele povo brabo que faz a diferença. Quer dar uma moral no nosso podcast? Acesse www.apoia.se/A Voz do Subúrbio. E contribua para o nosso podcast ficar cada vez melhor. Segue a gente no Instagram, @Voz do Subúrbio, e fortaleça essa conexão. Não esquece de enviar a sua história, caso ou reclamação para o nosso WhatsApp, no número 21 99722 2507. Disponível no Spotify, YouTube e nas principais plataformas. A Voz do Subúrbio, porque sua história merece ser contada.